Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal na Semana da Consciência Negra. Este ano, o foco é a luta por novas políticas públicas para garantir qualidade de vida aos quilombolas. Na Bahia, MPF faz audiência pública e batalha para acelerar o processo de reconhecimento do território do Quilombo Rio dos Macacos. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal recorre à Justiça para assegurar direito à terra à comunidade quilombola de Santana, no sul do estado. E veja também, no Espírito Santo, o MPF é contra a ação judicial de produtores rurais que querem anular demarcação de terras de quilombos em São Mateus e Conceição da Barra. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. A data é marcada pela luta contra o racismo e a desigualdade social. A proposta é conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito à identidade e à cultura negra, que tem forte influência na formação do povo brasileiro. Para lembrar a trajetória histórica dos negros no Brasil e promover um debate sobre suas condições atuais e seu futuro, o Interesse Público desta semana vai ser especial sobre a questão da cultura negra e a situação dos povos quilombolas no país. Atualmente, existem mais de 91 milhões de negros no Brasil, que representam 50% da população. As condições de desigualdade social, preconceito e racismo são os principais problemas ainda enfrentados pelos negros no país. Segundo pesquisa recente do IBGE, afrodescendentes têm menos acesso à educação de qualidade, saúde, assistência social e a bons cargos e salários no mercado de trabalho. Os dados apontam que nos programas governamentais de transferências de renda, como o Bolsa Família, 24% das famílias que recebem o benefício são chefiadas por negros. Em relação à educação, a taxa de analfabetismo, registrada entre pretos e pardos, é maior do que o dobro da apresentada pelos brancos. No mercado de trabalho, o estudo mostra que um trabalhador de fábrica branco ganha cerca de 80% a mais do que um negro que faz o mesmo serviço. Todos os indicadores sociais e econômicos demonstram que, apesar de alguma melhora, nesse quadro, ainda há uma situação de desigualdade gritante. Primeiro, desigualdade gritante de gênero entre mulheres e homens e a desigualdade também racial. A maior parte da população negra trabalha mais tempo do que aquela parte mais privilegiada, vamos dizer assim, da população, demora mais tempo para chegar em casa, porque passa mais tempo dentro do transporte coletivo e recebe menos pelo mesmo tipo de atividade. Por outro lado, os negros obtiveram poucas, mas grandes vitórias na história contemporânea brasileira. Exemplo disso é a Constituição de 1988, que incluiu o racismo como crime inafiançável. E a Lei 3.708 de 2001, que instituiu o primeiro sistema de cotas nas universidades para estudantes afrodescendentes, com a proposta de garantir oportunidades iguais no quesito educação. Se você olhar o que era o Brasil há 20 anos atrás e o que ele é hoje, em termos de avanço democrático, de avanço de conquistas sociais, do que significou a implantação das cotas, do que significou a ideia de que o Estado tem que tomar algumas providências para desigualar essa situação de desigualdade histórica, ou, de outro modo, para fazer com que haja melhores condições de vida para aquela população que sempre foi discriminada. Então, isso significa que houve, sim, melhoras. Isso se reflete no índice de desenvolvimento humano, no melhor nível de igualdade entre
enfim, entre os sexos também e obviamente, entre as diversas categorias sociais e econômicas. Mas para criar o cenário ideal de igualdade de direitos entre as populações branca e negra no Brasil, faltam políticas públicas para promover inclusão social, cidadania, cultura, educação, trabalho digno e justiça aos negros, marginalizados e discriminados há 400 anos, desde quando chegaram ao país no período colonial como escravos, trazidos em navios negreiros pelos portugueses. Para incentivar a reflexão sobre a condição dos negros no Brasil e sobre a necessidade de se promover a igualdade social para essa população, o governo federal escolheu o dia 20 de novembro para celebrar o Dia da Consciência Negra. Desde 2003, a data lembra a resistência à escravidão e é comemorada no dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e ícone da cultura negra, que morreu em 1695 defendendo os escravos da comunidade onde vivia. É mais do que lembrar, do que recordar o processo de escravidão. É uma data de construção, de nova perspectiva, de melhoria de vida, de construção de um futuro melhor para a juventude brasileira, para a juventude negra. E isso tem a ver também com os desafios que nós temos na nossa realidade, que são os desafios da violência urbana que atinge significativamente os jovens negros, é também o significado de se promover educação, saúde, acesso às oportunidades do país, que o país cresça economicamente e se desenvolva socialmente, mas que a população negra esteja efetivamente incluída dentro desse processo. Este ano, o foco do Ministério Público Federal na Semana da Consciência Negra é a situação das comunidades quilombolas no Brasil. O termo quilombo vem das palavras quilombo da língua quimbundo e oxilombo da língua umbundo. No significado original quer dizer lugar de repouso usado por populações nômades. No Brasil, a palavra ganhou nova interpretação. Chama-se quilombo uma comunidade de escravos fugitivos. Surge um primeiro decreto que faz uma exigência de que as comunidades só teriam direito ao título se estivessem há 100 anos na terra. Então, a gente brinca que era o uso capião negro, o uso capião de 100 anos, o único na história constitucional. Enfim, e aí no início do governo Lula vem esse novo decreto, 4887, e atribui ao INCRA essa responsabilidade pelo processo de identificação, demarcação e, ao final, titulação, mas os números até hoje eles são muito pouco expressivos. Há muitos registros de quilombos por todo o país, principalmente nos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Os habitantes dos quilombos, chamados quilombolas, eram escravos fugidos dos senhores desde as primeiras fases do período colonial. Hoje em dia, existem mais de 2.200 comunidades quilombolas no país, totalizando cerca de 2,5 milhões de pessoas. Um relatório divulgado este ano pelo governo federal confirma que faltam muitos passos para consolidar os direitos básicos dessas comunidades. Das 80 mil famílias quilombolas do Cadastro Único, a base de dados para programas sociais, 74,73% vivem em situação de extrema pobreza. Uma dificuldade muito forte enfrentada pelas comunidades, que é um desafio também para o governo, é a titulação dos territórios quilombolas. Nós temos um desafio muito grande, que é titular, reconhecer, desentrosar e demarcar e titular a área quilombola. Isso é um grande desafio. Entre as funções da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF está a de trabalhar para garantir os direitos das minorias étnicas e das comunidades tradicionais, como a dos quilombolas. Na trajetória do Ministério Público Federal, são inúmeras ações em defesa do direito à terra e a uma vida digna para essas pessoas. Algumas comunidades, principalmente no estado do Pará, em Oriximiná, estão sofrendo a cobrança de imposto territorial rural. Há um parecer da 6ª Câmara, já há uma resposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e há ainda um desencontro. Então, essa é uma questão
que eles gostariam de ver debatida. Não por acaso, o assunto foi escolhido para ser o tema central da Semana da Consciência Negra deste ano, promovida pelo MPF em todo o Brasil. O objetivo é chamar a atenção das autoridades responsáveis para a difícil situação dos quilombolas hoje no país e debater sobre formas de se desenvolver novas políticas públicas que assegurem uma vida melhor para as futuras gerações de quilombolas. Isso demanda do Estado e do Ministério Público ações afirmativas para que esses direitos possam ser exercidos em sua plenitude e a gente possa ter um país melhor, que é essa ideia, de cumprir aquela ideia de termos um país pluriétnico em que a solidariedade e a igualdade seja substantiva e não apenas formal. Como parte da mobilização nacional em defesa da regularização das terras quilombolas, o Ministério Público Federal promove no dia 20 deste mês uma audiência pública sobre o tema na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Procuradores da República em todo o país vão trabalhar em conjunto, ajuizando ações e expedindo recomendações para acelerar o processo de reconhecimento dos territórios quilombolas e garantir qualidade de vida para essas famílias. No próximo bloco, o MPF na Bahia promove audiência pública e luta para acelerar o processo de reconhecimento do quilombo Rio dos Macacos há 42 anos em conflito territorial com a Marinha. É daqui a pouco.